Hi dear student, how are things? I'm teacher Tatiana e eu estou engajada em ajudar você a aprender e melhorar seu inglês. Nós da Overseas preparamos uma série de 150 videoaulas, desde o básico até o avançado, para você aprender inglês de forma leve, interessante e eficiente. Fizemos uma seleção dos principais conteúdos e usamos como base materiais reconhecidos internacionalmente. Dessa forma, temos uma sequência coerente e confiável nos assuntos apresentados. Vamos ajudar você a se comunicar com liberdade e no menor tempo possível. É muito simples aproveitar ao máximo essa oportunidade. Assine o nosso canal aqui no YouTube e clique no sininho para ser avisado quando as próximas aulas forem lançadas. Para você ter uma experiência ainda mais produtiva, recomendamos que você use o link abaixo na descrição desse vídeo para baixar o material das aulas. Você já sabe, ao acompanhar esse curso aqui, o Overseas Free, falar sobre si mesmo, sua rotina, família, preferências e também como descrever lugares e coisas, além de outros itens. Mas você já parou para pensar como falar sobre o que você fez? Na aula de hoje você vai aprender como falar sobre o passado, assim como as características dessa estrutura tão relevante para uma excelente comunicação em inglês. Vamos juntos? Então, para falarmos de past experience, vamos mencionar memories, weekend and vacation, fim de semana, férias, school experience, regular and irregular verbs, falando aqui da questão da estrutura do passado, e também simple past, yes, no questions. Para começarmos, vamos falar sobre o vocabulário da aula de hoje. Separamos aqui algumas atividades que fazem parte do nosso dia a dia e, portanto, é importante que a gente saiba como falar sobre elas também no passado. Então nós temos travel, que é viajar, work, exercise, clean the house, limpar a casa, work in the yard, trabalhar do lado de fora da casa na área externa, stand in line, go shopping. Então stand line é ficar em uma fila, go shopping, fazer compras, e aí aqui em qualquer lugar, ok? Não só em um shopping mall. Take out the garbage and get home late. Se a gente for olhar todas essas atividades no passado, nós vamos separar que existem dois grupos. Veja como ficam esses verbos no passado. Então, para os verbos regular, nós temos traveled, então travel fica traveled, work, worked, exercise, exercised, clean the house, para o verbo de limpar a casa, né? O clean fica cleaned, worked in the yard. E para as demais atividades, nós temos o grupo do irregular verbs, stand in line, que no passado stood in line, go shopping, went shopping, get home late, got home late, take out the garbage, took out the garbage. Então nós temos dois grupos, o regular verbs and irregular. Veja os regular verbs. I traveled to São Paulo, então no presente travel. I worked a lot, no passado, no presente work. Irregular verbs. I got home late, got o passado de get. I went shopping, went passado de go. Uma pergunta para você. What did you do last weekend? Então você pode usar um desses exemplos. I exercised and went shopping. Então fiz atividades físicas e fui às compras. Na forma negativa você pode dizer I didn't exercise, I didn't go shopping, I didn't travel to the beach, I didn't get home late. Repare que quando eu quero falar de forma negativa, então na negativa eu uso didn't e o verbo na forma original. Então I didn't travel to the beach, I didn't get home late. No passado, na forma afirmativa, eu uso o verbo no passado. Então nós temos I didn't travel, vai ser I traveled. And I didn't get, I got home late, ok? Quando a gente fala de passado, as time expressions são muito necessárias. Então veja as que separamos aqui. Yesterday, que significa ontem, e a gente tem alguns exemplos com last. Então last é o passado ou último. Então, na noite passada, last night, last week, semana passada, mês passado, last month. E a gente também pode usar o ago. Por exemplo, 2 weeks ago, que é o equivalente a há 2 semanas ou 2 semanas atrás. Na verdade, o ago para atrás. Alright. Então, veja esses exemplos aqui e eu quero que você coloque esses verbos no passado já como um challenge aqui, tá bom? Então, nós temos I watched TV, porque o verbo era watch. I didn't stay home, por exemplo da negativa, né? Então, I stayed home, a forma do passado afirmativa. I didn't stay home, a negativa. Agora,
Eu quero que você tente forma negativa e interrogativa das 3 frases a seguir. I go grocery shopping. Então pensa como que fica o go no passado e como fica o go no passado em negativa. I visit my relatives and I study English. Vamos ver? I went grocery shopping or I didn't go grocery shopping. I visited my relatives. I didn't visit my relatives. E para o study, I studied English. I didn't study English. Ok. Então agora vamos para as perguntas e respostas sobre o passado. Repare aqui nos exemplos que eu deixei. Lembre-se sempre de procurar substituir as minhas respostas pelas suas para você treinar. Combinado? What did you do? I traveled. Where did you go? I went to the beach. Did you like it? Yes, I did. Did you go by car? No, I didn't. I went by bus. Did you spend a lot? Yes, I did. Então aqui, what did you do? Diga o que você fez no seu último fim de semana. Where did you go? Onde você foi? Você completa com I went, ok? Complete a frase. I went to. Did you like it? Você pode falar yes, I did. No, I didn't. E o mesmo para as próximas perguntas. Did you go by car? Did you spend a lot? Então, se você foi de carro e se você gastou bastante. Repare aqui agora essa opção de atividade sobre last winter. Eu separei aqui uma lista de itens que você pode perguntar. E aí, para a gente treinar, a gente vai falar sobre o inverno passado. Então, a gente tem aqui, ó, play any sports, de praticar esportes, have fun, divertir-se, eat any new foods, então se você experimentou coisas novas, get a job, see any movies, então se você viu algum filme. Na verdade, aqui o movies pode ser também no sentido de ir ao cinema. Read any books and take any trips, se você leu livros e viajou. Então, vamos ver como ficam as perguntas. Aqui a gente vai treinar a estrutura de pergunta, ok? Então me acompanha aí. Eu marquei aí com X e vou fazer as perguntas sobre esses, ok? Vá me acompanhando. Did you have fun last winter? Did you see any movies last winter? Did you read any books last winter? Did you take any trips last winter? Então agora você vai responder a essas perguntas e vai colocar um comentário, tá bom? Então vamos lá. Did you have fun last winter? You can say yes, I did. No, I didn't. E lembre-se de acrescentar alguma informação. Did you see any movies last winter? Oh, yes, I did. And you can say the movies. I saw, diga os filmes que você viu. Or no, I didn't. Did you read any books last winter? Você leu livros no inverno passado, não no verão, né? No inverno passado. Did you take any trips last winter? Fez viagens no último inverno? Para todas elas, você vai poder usar yes, I did. No, I didn't. Ok? Agora nós vamos falar sobre o verbo ser e estar, tão importante no inglês, mas na forma do passado. Então usamos was, que corresponde ao am e o is no passado, e were, que corresponde ao are no passado. Então veja essa pergunta. Where were you born? I was born in São Paulo. I'm paulista. When were you born? I was born in 1991. Então aqui você vai dizer quando você nasceu, para o when were you born, e onde você nasceu. Vou perguntar, você responde, ok? Where were you born? Diga o lugar de nascimento. I was born in. When were you born? Diga o ano do nascimento. I was born in. E lembra que para falar o ano você vai falar os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, pelo nosso exemplo, 1991. Olha o próximo aqui. Were you a nice child? Yes, I was. Or no, I wasn't. Você era uma criança, uma boa criança, uma criança comportada, uma criança legal? Quais são suas memories, ok? Yes, I was, or no, I wasn't. Check with your parents. Pergunte aí para sua família, para os seus pais, se você não lembra. Agora falando sobre desenhos. Was Tom and Jerry your favorite cartoon? Yes, it was. No, it wasn't. Então nós temos aqui alguns exemplos com o verbo to be no passado, que é uma estrutura muito importante em inglês, que é o verbo ser e estar. Então olha lá, gente, fechando aqui a nossa aula sobre past, nós temos então, quando eu quero falar sobre ser ou estar, eu sempre vou usar o was e o were nas minhas frases. Então nós temos aqui 2 estruturas muito importantes em inglês. Quando eu quero fazer perguntas com outros verbos e quando eu quero fazer perguntas com o sentido de ser ou estar. Então repare aqui comigo. What did you do yesterday? I stayed home. Então o que você fez ontem, o verbo fazer, eu uso did. E aí, no passado, I stayed home para o verbo fiquei em casa. Did you see a movie? Uma pergunta de sim ou não. Você viu um filme? Yes, I did, or no, I didn't. Exemplos com was e were para ser ou estar.
Where were you yesterday? I was at work. Onde você estava ontem? I was at work. Estava no trabalho. Were you home? Yes, I was. No, I wasn't. Sim, eu estava ou não, eu não estava. Então nós temos aqui I am no presente, no passado I was. You are no passado you were. He, she, it, is para o presente. No passado vamos usar was. Então para we, you, they, que no presente usamos o are, no passado será were. Nós temos aqui um Overseas Free Challenge. Você vai ouvir essas perguntas em português e eu quero que você associe com essas perguntas em inglês, ok? Então vamos lá. Onde você estava antes dessa aula? Localize essa pergunta e responda, ok? Onde você foi nas suas férias passadas? Você se divertiu? O que você fez de manhã? Esse assunto foi fácil? Então localize as perguntas aqui, ok? Eu vou passá-las agora para a gente poder fechar o exercício. Where did you go last vacation? Para onde você foi nas férias passadas? I went to Chile. Troque aí sobre você, tá bom? What did you do this morning? Para o que você fez hoje de manhã? I worked. Eu trabalhei. Você se divertiu? Did you have a good time? Yes, I did. No, I didn't. Where were you before the class? Onde você estava antes da aula? I was home. Estava em casa. Was this topic easy? Yes, it was. No, it wasn't. Esse assunto foi fácil? Yes, it was. Foi. No, it wasn't. Wow, these structures are important. How did you like this class today? O que achou dessa aula? Essencial, não é mesmo? Essential, isn't it? Queremos ver você aprender muito inglês neste ano e sabemos que conseguir falar sobre o passado faz parte disso. Inscreva-se em nosso canal e clique no sino para receber as notificações das próximas aulas. Clique no link abaixo para acessar a página do curso e baixar o material do aluno. E também receber as orientações para os próximos passos desse curso. Atenção para a pergunta-chave dessa aula. What did you do last weekend? Atenção com a forma correta do verbo no passado. Lembre-se de começar com I ou we e finalizar com last weekend, ok? Responda a pergunta aqui nos comentários para participar do sorteio de uma bolsa de estudos de inglês na Overseas. Todos os comentários feitos nos primeiros 3 meses do lançamento desse vídeo participarão do sorteio de bolsas de estudos que será feito ao vivo no nosso Instagram. Segue a gente lá para acompanhar os sorteios. See you next time!